agora tem uma notícia, né, que após impor no ano passado várias restrições à venda dos inibidores, por exemplo, de apetite, muito utilizada por pessoas que querem, né, emagrecer, perder peso. Levanta aí o TP para eu continuar lendo ali, que eu estou sem o texto. A sibutramina é o inibidor de apetite. Trancou o teleprompter ali? Obrigada. Como, doutora? A sibutramina, na verdade, ela entra na classe de sacietógenos, né? E inibidores de apetite seriam basicamente os anorexígenos, que seriam as anfetaminas. Mas é usado para pessoas que querem perder peso, exatamente, né? E daí, o ano passado, quando deu a polêmica na Europa sobre a sibutramina, o que aconteceu? Uma conduta da Anvisa foi tentar, junto com as entidades do Brasil, um controle maior da receita. Daí ela foi classificada junto com os anorexígenos. Mas a Anvisa, ela quer proibir o uso dos medicamentos. É isso, que contém a substância, mas a decisão gera polêmica entre os profissionais da área, não é verdade? Sim. Por isso que a doutora agora, Patrícia Santa Fé, que é endocrinologista, vai explicar um pouquinho para a gente, porque assim, duvido alguém que não queira emagrecer, que não tenha ido ao médico. Por exemplo, eu já fui numa médica endocrinologista e ela receitou sibutramina. Até fazia anos que está no mercado e eu já tinha tomado de tudo, já até depressão eu já tive muito profunda por causa dessas medicamentos para emagrecer. Então tem que ter muito cuidado. Isso que foi sob orientação médica e eu passei muito mal. Eu não sabia o que era depressão. Sabe, entrevistando e o pessoal falava, agora, gente, sabe imaginar tudo preto e branco, não ter alegria de nada. Olha, foi muito complicado, doutora. Mas não foi com a sibutramina, foi com outra, foram várias boletas desde de manhã até a noite. Aí quando eu voltei a uma outra médica, ela me indicou a sibutramina. Ela me disse, mas tu nunca tomou? Eu disse, não, eu nunca tomei. Conversando com amigas, a maioria já tomou sibutramina. Por que tanta polêmica em torno da sibutramina, doutora? Na verdade, o que aconteceu foi, no passado, só tinha as anfetaminas. E as anfetaminas realmente davam insônia, deixava a pessoa com alteração de humor. Acelera o coração. Deixava a pessoa com palpitação. Anfipramona, aquelas anfipramona, anfioproporex, que são os anorexígenos, que são os inibidores de apetite. Daí veio uma nova classe, que é a classe da sibutramina, que seriam os sacietógenos, que seriam, na verdade, não inibidores propriamente, mas eles ajudariam na saciedade para a pessoa comer menos aquela quantidade exagerada de alimentos. O problema é que, quando veio a sibutramina, o valor era o impeditivo do uso, vamos dizer assim, indiscriminado. E, consequentemente, quem usavam eram as pessoas com orientação médica, eram as pessoas que estavam tendo algum acompanhamento. Só que quando teve, vamos dizer assim, a quebra da patente, que daí baixou muito o valor da sibutramina, tu conseguia, agora mesmo eu estava revisando para vir aqui, na internet mesmo tem blogs vendendo a sibutramina sem receita, entendeu? E daí o que aconteceu? Fugiu do controle. E daí pelo mau uso, pela indicação incorreta, daqui a pouco até a não indicação e o uso da medicação, queimou o produto. E com essa história da sibutramina ter saído da Europa, os Estados Unidos começaram também a tentar mais sobre isso, e daí surgiram alguns estudos sobre segurança, e esses estudos, para pessoas que não têm indicação de usar, vão dar problema, como qualquer remédio, certo? Mas hoje está sendo vendida, está sendo comercializada a sibutramina com a receita médica? Daí o que aconteceu? Mas aí a outra receita, não é mais a branca, exatamente, né? Exatamente, daí o que aconteceu? Daí o ano passado, a Anvisa, quando deu essa confusão na Europa, procurou fazer uma restrição maior. E daí passou para a receita azul, que o controle é muito maior e existe vamos dizer assim, um grupo específico de médicos que pode usar essa receita, tá? Endocrinologistas por exemplo, tá? E daí, com essa restrição, já deu uma segurada no mercado, vamos dizer, mercado negro, que nem a gente brinca, né? O pessoal que conseguia sem ter controle, sem ter acompanhamento e tal. Quando acabou o final do ano, já começou a polêmica, porque saiu dos Estados Unidos daí a sibutramina, porque lá o controle não foi tão efetivo. Então, perderam dois mercados grandes, que foi o mercado europeu e o mercado americano. Só que hoje, se tu for ver dentro dos sites, tá? E se tu for ver o posicionamento das sociedades de endocrinologistas, que são os especialistas da obesidade, não querem que tire do mercado a sibutramina, por quê? Porque ela não tem nenhum substituto.
Eu não tenho um outro remédio equivalente a usar. Mas aí vai os interesses econômicos, os interesses políticos. Que eu ia pegar até a deixa sobre o que a gente estava falando, que às vezes a verdade ela não é totalmente esclarecida, porque a gente começa a ver que tem uma parte política por trás e o paciente que seria o privilegiado ou necessitado daquilo não é considerado. Porque se tu for ver o que a Anvisa considerou em relação a um argumento, foi que a longo prazo não tem benefício. E se tu tens um especialista tratando, a gente vê que tem. Eu tenho um paciente que era hipertenso, perdeu 60 quilos com sibutramina, tá? Um guri jovem, que não queria fazer cirurgia, porque tinha indicação cirúrgica, inclusive. Hoje ele não é mais hipertenso, só que ainda tem no mercado sibutramina, só que os laboratórios já estão com uma produção mais escassa. Ontem até tive o trabalho, entre aspas, mas eu procurei me inteirar sobre isso e liguei para algumas farmácias para ver se tinha sibutramina. Várias farmácias e redes grandes não tinham. Ou se tinham, não tinha a marca que eu queria, que era uma marca, vamos dizer assim, mais estabelecida no mercado. Então, tu começa a ver que está tendo toda uma alteração de mercado, mas ninguém está pensando de verdade no paciente. Doutora Patrícia Santa Fé, endocrinologista, quem pode usar a sibutramina, em que condições, e quem não pode, quem tem patologias correlatas? Quais são as contraindicações? Exatamente. Né? Na verdade, logo que deu toda essa confusão, que foi para a tarja preta, que daí foi para a receita azul controlada, a primeira coisa que saiu foi assim, um estudo que chama SCOUT, tá? Que é um estudo que foi colocado em cima de pessoas, né? As pessoas que entraram nesse trabalho, que participaram desse trabalho, eram pessoas que tinham ou infartado, ou tinham tido isquemia cerebral, assim, que são os AVCs, ou que tinham hipertensão descompensada. E essas pessoas daí tiveram realmente um malefício, entre aspas, do uso da sibutramina. Então, passou a ser uma contraindicação um indivíduo que tenha alguma dessas patologias ou que seja de alto risco cardiovascular, por exemplo, diabético, tabagista, que tenha um risco cardiovascular aumentado. Tu não vai usar sibutramina, tu vai tentar outras alternativas. Sim. Porém, não é para todo mundo também que não pode usar, né? Sim. E o que está acontecendo é que se a Anvisa proibir realmente, que ainda não está definido isso, tá? Pelo menos até hoje de manhã não estava, a gente não tem aquele equivalente. O que a gente chama, o endócrino chama a atenção é que tu não está tendo aquela coisa assim, estou trocando a sibutramina por um outro parecido. Eu não tenho isso. Eu tenho alternativas que eu acabo utilizando no consultório, mas que eles não são para obesidade, eles não são anti-obesidade. E tu acaba usando como um efeito secundário, mas tem pessoas que não respondem daí. É que e daí tem que ter fica difícil de tratar, né? O que eu vejo assim, ó, que esses medicamentos tem que ter um cuidado muito grande na associação de outros medicamentos, na associação e administração, por exemplo, do álcool. Então, assim, ó, tem que ter uma consciência por parte de quem toma, quem vai fazer um tratamento, por exemplo, com a sibutramina, que é uma responsabilidade. Olha, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Quer dizer, não adianta eu fazer um tratamento para uma coisa e depois estourar o coração, estourar outro tipo de patologia. E isso aí é um problema porque agrava a administração da sibutramina, causando problemas e, consequentemente, a retirada também do mercado. Eu me lembro, tinha um tratamento para gordura localizada. Eu não me lembro se era Lipstabir ou uma coisa. Mas começou da necrose. Assim, mas por que começou da necrose? Um médico amigo meu disse, olha, Cristina, é o seguinte, é um ótimo produto, só que eles estão fazendo em academia, uma amiga administrando, administrando na outra, aí não, só porque ninguém mais está fazendo lipo, porque é muito bom esse produto, tá, mas e aí? Aí começa aquela coisa da pressão. Tiraram do mercado. Hoje no Brasil é proibido ter exatamente, o Lipstabir. Mas é o que está acontecendo com a sibutramina. A sibutramina se tornou muito barata. E todo mundo começou a querer usar. Começou a passar daí o vizinho usa, e daí o amigo do vizinho usa, e assim virou bagunça. Funciona para um, necessariamente não vai funcionar para outro. Não, e o problema não é esse. Como é que é a saúde da pessoa que está usando. Exatamente. Então, assim, ó, não, eu posso ser a pessoa perfeita, né, para aquele remédio. Aquele remédio pode ser a melhor coisa do mundo para mim. Mas para aquele colega, não. E o remédio não é ruim por causa disso, entendeu?